Juízes 9. A pretensão de Abimeleque. E Abimeleque, filho de Jerubaal, foi a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhe a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: Falai, peço-vos, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, qual o melhor para vós que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que um homem sobre vós dominem? Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram acerca dele perante os ouvidos de todo cidadão de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: É nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, e com elas alugou Abimeleque uns homens ociosos e levianos que o seguiram. E veio à casa de seu pai, a Ofra, e matou seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens, sobre uma pedra. Porém, Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou, porque se tinha escondido. Então se ajuntaram todo o cidadão de Siquém e toda a casa de Milo. Estes foram e constituíram Abimeleque rei, junto ao carvalho alto que está perto de Siquém. A parábola de Jotão. E dizendo a Jotão, foi pôr-se no cume do monte de Gerizim, levantou a sua voz e clamou e disse-lhe: Ouvir-me, cidadão de Siquém, e Deus vos ouvirá a voz. Foram uma vez as árvores ungida para si um rei, e que disseram à oliveira: Reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhe disse: Deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria reinar sobre as árvores? Então disse-lhe as árvores à figueira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhe disse: Deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria reinar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhe disse: Deixarei eu o meu mostos, que alegra a Deus e os homens, e iria reinar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro a árvores: Se na verdade me unges por rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano, agora, pois, se é que em verdade, em sinceridade, agistes fazendo o rei Abimeleque, e se bem fizeste para com Jerubaal e para com sua casa, e se com ele usaste conforme aos merecimentos da sua mão? Porque o meu pai pelejou por vós, desprezou a sua vida e vos livrou da mão dos medianitas. Porém vós hoje vos levantaste contra a casa de meu pai, e mataste os seus filhos, 70 homens, sobre uma pedra, e Abimeleque, filho da sua serva, fizeste rei sobre o cidadão de Siquém, porque é vosso irmão? Pois se em verdade e sinceridade usaste como Jerubaal e com sua casa hoje, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegra convosco. Mas se não sai fogo de Abimeleque e consuma o cidadão de Siquém e a casa de Milo, e sai fogo do cidadão de Siquém e da casa de Milo, que consuma Abimeleque? Então partiu Jotão, fugiu e foi para Beer, e ali habitou por medo de Abimeleque, seu irmão. A conspiração de Gaal. Havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, enviou Deus um mau espírito entre Abimeleque, que é o cidadão de Siquém, e estes se houveram aleivosamente contra Abimeleque, para que a violência feita aos 70 filhos de Jerubaal viesse, e seu sangue caísse sobre Abimeleque e seus irmãos que mataram sobre o cidadão de Siquém, que fortaleceram as mãos dele para matar os seus irmãos. E o cidadão de Siquém
puseram contra ele que ele armasse emboscada sobre o cume dos montes, e todo aquele que passava pelo caminho junto a eles o assaltavam. E contou-se isso a Abimeleque. Veio também Gal, filho de Ebed, com os seus irmãos, e passaram a Siquém, e os cidadãos de Siquém confiaram nele. E saíram ao campo, vindimaram as suas vinhas, pisaram as uvas e fizeram festa. E foram à casa de seus deuses, comeram, beberam e amaldiçoaram a Abimeleque. E disse Gal, filho de Eber: Quem é Abimeleque? Quem é Siquém? Para que sirvamos? Não é porventura filho de Jerubaal? E não é Zebul o seu mordomo? Servir ante aos homens de Amor, pai de Siquém? Pois, por que razão serviríamos nós a ele? Ah, se este povo estivesse na minha mão, eu expulsaria Abimeleque, e diria a Abimeleque: multiplica o teu exército e sai. E ouvindo Zebul, a maioral da cidade, as palavras de Gal, filho de Ebed, se acendeu a sua ira, e enviou astutamente mensageiro a Abimeleque, dizendo: Eis que Gal, filho de Ebed, e seus irmãos vieram a Siquém, e eis que eles estão sublevando essa cidade contra ti. Levanta-te, pois, de noite, tu e o povo que tiveres contigo, e põe emboscada no campo. E levanta-te pela manhã ao sair do sol, e dá de golpes sobre a cidade. E eis que saindo contra ti, ele e o povo que tiver com ele, fazer-lhe como puderes. Levantou-se, pois, Abimeleque e todo o povo que com ele havia, de noite, e puseram emboscada contra Siquém, com 4 tropas. E Gal, filho de Ebed, saiu, e pôs-se à estrada da porta da cidade. Então Abimeleque e todo o povo que com ele havia, se levantaram da emboscadas. E vendo Gal aquele povo, disse a Zebul: Eis que desce gente do cume dos montes. Zebul, ao contrário, lhe disse: A sombra dos montes vês como se fossem homens. Porém Gal ainda tornou a falar e disse: Eis, ali desce gente no meio da terra. É uma tropa vem do caminho do carvalho de Meonenim. Então lhe disse Zebul: Onde está agora a tua boca? Com o qual dizia: Quem é Abimeleque para que sirvamos? Não é porventura o povo que desprezaste? Sai, pois, e peço-te que peleja contra ele. Então saiu Gal à vista do cidadão de Siquém e pelejou contra Abimeleque. E Abimeleque o perseguiu, porquanto fugiu de diante dele, e muitos feridos caíram até a estrada da porta da cidade. E Abimeleque ficou em Aruma, e Zebul expulsou a Gaal e seus irmãos para que não pudessem habitar em Siquém. E sucedeu no dia seguinte que o povo saiu ao campo, disto foi avisado Abimeleque. Então tomou o povo e repartiu em 3 tropas, e pôs emboscada no campo, e olhou e viu que o povo da cidade, e levantou-se contra ele e o feriu. Porque Abimeleque e as tropas que com ele haviam, vieram de improviso, e pararam à estrada da porta da cidade, e outras 2 tropas deram de improviso sobre todos quantos estavam no campo e o feriram. E Abimeleque pelejou contra a cidade todo dia. Tomou a cidade, matou o povo que nela havia, assolou a cidade e semeou de sal. Ouvindo todos os cidadãos da torre de Siquém, entraram na fortaleza, na casa do Deus Berite. E contou-se a Abimeleque que todos os cidadãos da torre de Siquém se haviam congregado. Subiu,
pôs Abimeleque ao monte Salmão, e ele e todo o povo que havia com ele. E Abimeleque tomou na sua mão um machado, cortou um ramo de árvore, e levantou e pô-lo em seu ombro, e disse ao povo que com ele havia: O que me viste fazer, apressai-vos, e fazê-lo assim como eu. Assim, pois, cada um de todo o povo também cortou o seu ramo e seguiu Abimeleque, e pondo os ramos junto da fortaleza, queimaram-ne a fogo com os que nela estavam, de modo que todos os da torre de Siquém morreram, uns 1000 homens e mulheres. Então Abimeleque foi a Tebes e a sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres, e todas as crianças, esse cidadão da cidade, se refugiaram nela. Fecharam após si as portas e subiram ao telhado da torre. E Abimeleque veio até a torre e a combateu. Então aproximou-se da porta da torre para incendiá-la. Porém, uma mulher lançou um pedaço de uma pedra de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e quebrou-lhe o crânio. Então chamou logo ao moço que levava suas armas e disse-lhe: Desembainhe a sua espada e mata-me, para que não digam de mim: uma mulher o matou. E o moço o atravessou e ele morreu. Vendo, pois, os homens de Israel que Abimeleque já estava morto, foram-se cada um para seu lugar. Assim Deus torna sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando os seus 70 irmãos. Como também todo o mal do homem de Siquém fez tornar sobre a cabeça dele, e a maldição de Jotão, filho de Jerubaal, veio sobre ele.